Beleza, amigos, hoje então nós vamos falar do filme Dragon Ball Super Super Hero, né? Nessa nova série que nós estamos fazendo aqui no canal, de comentar os vários filmes de Dragon Ball, que eu até hoje não sei se eu vou comentar todos ou só alguns, acho que dá pra comentar todos desde que eu comece a fazer vídeos cobrindo mais de um filme, né? Fazer um filme por vídeo é inviável, porque Dragon Ball tem uns 25 filmes, aí é muita coisa. Mas se eu for compilando vários em um vídeo só, talvez dê certo. Hoje eu vou fazer o outro filme que eu chamei de canônico, né? O filme do Broly no vídeo passado, e o nosso queridíssimo Juanito, João, explicou que não é exatamente canônico, na verdade são filmes cujos eventos são feitos pelo mangá, de alguma forma faz parte da cronologia oficial. É basicamente isso, não tenta entender exatamente o que é canônico ou não é em Dragon Ball não, porque é um labirinto difícil de sair. Mas o fato é que são filmes cujos eventos fazem parte da cronologia oficial, de alguma forma. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode comentar, porque salta logo aos olhos, é a questão da animação, né? Eu não vou me demorar muito nesse ponto, porque eu não sou nenhum especialista em animação, não sou o grande entendido dessas coisas, não vou ficar dando palpite no que eu não sei. Mas é óbvio que o tipo de animação usado nesse filme, né, um 3D, é muito diferente do que a gente está acostumado na série e nos outros filmes, né? E faz um contraste muito claro com o 2D do filme do Broly, que tinha 3D só pontualmente em algumas cenas de luta. Provavelmente foi por motivos financeiros, né? Dizem que essa modelagem 3D é até mais barata do que você contratar toda uma equipe para fazer o 2D bem polido que foi feito no Dragon Ball Super Broly. Então esse provavelmente foi o motivo deles tentarem fazer esse 3D. Mas deixando isso um pouco de lado, eu vou dizer o seguinte. Primeiro que eu não me incomodei com essa animação. Algumas críticas na internet eram feitas no sentido de que estragava o filme a animação desse jeito ou coisa assim, e eu achei muito longe disso. Na verdade, eu até gostei. É uma coisa que você tem que se acostumar um pouquinho, mas pra mim foi muito rápido de se acostumar com essa animação. E de alguma forma eu acho que ela casa bem com a proposta do filme, apesar de não ter sido esse provavelmente o motivo pelo qual escolheram essa animação, mas eu acho que ela casa bem com a proposta do filme de ser mais humorístico, de ser mais zoeiro, de ser mais cômico, porque de alguma maneira é uma animação bem cartunesca. Até nos personagens que a gente já conhece, né? Não tô nem falando dos novos, que até o design dos novos é puxado pro humor. Mas até os personagens que a gente já conhece, que tem designs mais sérios, nessa animação, de alguma maneira, eles também ficaram com trejeitos mais voltados pro lado do humor, pro lado da galhofa. Então essa animação, de alguma forma, combina bem com o tom geral do filme, e é um motivo pelo qual eu elogio essa escolha que foi feita, né? De alguma forma eles souberam casar uma coisa com a outra, então fica tudo em casa. O efeito, né? Um dos efeitos dessa mudança de animação que a gente pode observar se dá principalmente nas cenas de luta, né? Porque o tipo de luta que a gente tem nesse filme é muito diferente do tipo de luta que a gente tinha no filme do Broly. No filme do Broly, a animação, como eu disse, naquela época era bem leve, e isso se traduzia em lutas mais frenéticas, mais rápidas, mais intensas, e que geravam o efeito da empolgação, né? Apesar de que frequentemente eles apelavam para muitos flashes na tela, muita luz e movimentos muito rápidos de câmera e movimentos muito rápidos de personagem, que frequentemente você não entendia o que estava acontecendo na luta. Eles apelavam muito para isso, mas o fato é que todo esse frenesi gerava empolgação em quem estava assistindo. Aqui, justamente por causa que a animação é mais truncada, é menos leve, é menos fluida, a luta também é mais estática, ela é mais parada do que o do filme do Broly. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim, porque se você pode perder na questão da empolgação um pouco, apesar de que tem algumas cenas do ponto de vista puramente físico, vamos dizer assim, algumas cenas empolgantes, mas no geral é menos empolgante do que o filme do Broly, você ganhou em coreografia, porque no filme do Broly as coreografias de luta são praticamente inexistentes. Como eu disse, eles apelam muito para questões de muita luz na tela, muita velocidade, muito movimento rápido de câmera, e aí você não entende muito bem o que está acontecendo especificamente no combate, e isso não importa muito, porque eles tornam as coisas mais frenéticas, né? Aqui é o contrário, aqui é mais parado, é mais estático, mas você aprecia um pouco mais a coreografia, você entende a movimentação dos personagens. Claro que há também movimentos de câmera e há algumas cenas que tem muita luz, muito flash, mas no geral, sendo mais parado, você entende mais a movimentação dos personagens, como eles golpeiam e toda essa questão dessa dança, né? Que é a coreografia de uma luta. Então eu gostei.
Eu gostei da animação, não achei que ela estragou o filme, muito pelo contrário, achei até que é um ponto positivo. O mais importante da gente saber sobre Dragon Ball Super Super Hero é que o tom do filme é de zoeira pura, galhofa total. Não é um pouquinho de galhofa, não é uma ação com pitadas de humor. É pura e simplesmente um filme de comédia, basicamente isso. E eu gostei muito disso, porque eu gosto muito do tipo de humor do Akira Toriyama. E vendo o filme você vê claramente que foi o Akira Toriyama que escreveu esse roteiro. Você vê claramente que é o tipo de história que ele gosta de escrever e ele provavelmente se divertiu muito escrevendo esse roteiro, porque é uma volta às raízes. Como todo mundo sabe, o Akira Toriyama é originalmente um escritor de comédias, né, de histórias cômicas, e a carreira dele foi aos poucos indo cada vez mais pro lado dele virar um escritor de ação, um baita escritor de ação, mas que não era a origem dele. Então ele poder escrever um roteiro com todas as piadas imbecis, com todo esse humor idiota que ele tanto gosta, deve ter sido muito divertido para ele e foi muito divertido para mim, porque eu gosto desse humor dele, esse humor imbecil. Quase todas as vezes que ele coloca isso em Dragon Ball, eu gosto. Quase todas as vezes nos quais isso transborda para Dragon Ball, eu gosto. Então um filme focado apenas nisso me agrada bastante. O tom cômico do filme é de um jeito tal. Tom cômico não, o filme é de comédia mesmo, ponto. Comédia com pitadas de ação, é o contrário, né? Que eu não digo nem que ele tá voltando às raízes do Dragon Ball clássico, não. Ele tá voltando às raízes de Dr. Slump mesmo. Ele tá voltando à raiz da raiz dele. Porque esse filme tem muito mais humor do que o Dragon Ball clássico. Não vou nem falar do Z, nada. Muito mais humor do que o Dragon Ball clássico. Porque é uma piada atrás da outra, é uma metralhadora de piadas. Com 5 minutos de filme você já teve umas 10 piadas, sem mentira nenhuma. Tirando aquele inicinho, né, que é só uma recapitulação da saga da Red Ribbon, tirando aquilo ali, o resto é uma piada atrás da outra. 95% do filme é zoeira, galhofa. Eu entendo que pra quem não gosta desse tipo de humor do Akira, e que muitos fãs de Dragon Ball, principalmente Z, não gostam desse humor do Akira, talvez não tenha muito o que aproveitar no filme, porque realmente não tem. Se você não gosta do humor do Akira, não tem muito o que você ver aqui não. Mas se você gosta, é um prato cheio. Eu, por exemplo, que adoro rir a valer com aquelas piadinhas do Piccolo recebendo urso de pelúcia. Cara, não, vou lhe dar um urso de pelúcia aqui pra você ir lá buscar pano na escola, do nada assim. Alguns podem se incomodar com isso porque de certa forma é uma desconstrução da imagem que se formou de alguns personagens, né? Então o Piccolo é um cara muito sério, muito contido, e aqui ele entra na galhofa também, ele entra na zoeira de alguma forma. Então isso pode incomodar alguns, mas a mim não incomoda nada. Eu gosto quando o Akira se dá ele se permite trabalhar os personagens mais sérios de outra maneira, e ele faz aqui com o Bills, ele faz aqui, o Bills não é tão sério assim, né, mas ele vai ainda além na galhofa com o Bills, ele faz isso com o Piccolo, até um pouquinho com o Broly, enfim, com todo mundo, ninguém escapa aqui. Outra coisa que eu gosto desse filme é que ele dá um protagonismo pro Piccolo e pro Gohan, né, que é uma coisa que eu peço há muito tempo. Uma das coisas que me incomoda um pouco no modo como o Dragon Ball está atualmente, que na verdade ele nem tá tanto assim, porque o arco de Granola sai um pouco disso, mas antes de eu ler o arco de Granola, uma das críticas que eu mais fazia ao Dragon Ball moderno era o fato de que ele era muito focado em Goku e Vegeta. Na verdade isso acontece desde sempre em Dragon Ball, né? Vários personagens foram sendo escanteados pro Goku permanecer. E essa é uma coisa que eu nunca gostei, porque o elenco de Dragon Ball é bom. É um elenco interessante, é um elenco carismático, é um elenco de grandes personagens e eles deveriam ser mais explorados. Então, o simples fato de esse filme focar mais no Piccolo e no Gohan, e em outros personagens tipo a Pan, já é um ponto positivo pra mim. Deixar o Goku e o Vegeta de lado um pouquinho já me serve, né? Para além disso, os personagens novos são carismáticos, pra quem gosta desse tipo de humor. Geralmente o Akira acerta a mão comigo, pro meu gosto de humor, com esse tipo de personagem. Eu adoro as Forças Gnil, eu adoro o Pilaf. Eu adoro até os personagens galhofeiros do Super, eu gosto. O Rei do Mundo lá com aquela piada imbecil dos tentáculos, o Goku ficar pegando toda hora no... Enfim, você sabe onde é que ele fica pegando toda hora no Rei do Universo. É o Rei do Universo, né? Aquele ali dos tentáculos, eu acho que é, sei lá. Mas eu gosto dessas coisas todas. O Akira consegue fazer personagens carismáticos quando ele quer fazer humor. Mesmo que sejam personagens bem simples, porque não tem nenhum desenvolvimento, nenhuma construção, porque é feito para alívio cômico, né? E nesse caso aqui é o Doutor, né? O Doutor Redo, eu gostei muito dele. Desde o início, aquele contraste dele ser uma super mente genial, que poderia ser uma mente do mal genial, mas ser basicamente um adulto com cabeça de criança. Tem 24 anos e pensa como uma criança. O modo como ele cai facilmente, mais ou menos, né? Na mentira do Magenta sobre a Bulma ser uma alienígena e ela tá se aliando com outros alienígenas para combater outros alienígenas para tomar o controle da Terra. Essa história por si só é engraçada e o fato de ele ter acreditado nessa história com muita facilidade é divertido. Então eu gostei do personagem, quero que ele continue aparecendo,
Quero que ele continue a ter espaço no Dragon Ball pra fazer isso, né? Pra ser alívio cômico. Não pra fazer nada demais assim, mas ser um outro pilaf e ficar aí fazendo as graçolinhas de vez em quando. O Magenta e os outros personagens, eles funcionam dessa forma. Na medida em que eles vão fazendo piadas, que eles vão sendo vítimas de piadas e aí as coisas vão dando certo dessa maneira aí. Mas o que eu queria mesmo que continuasse na história era o Dr. Redo. E aparentemente vai continuar, né? Então o filme em si é uma metralhadora de piada uma em cima da outra. Você não tem que levar nada do que acontece ali a sério. Como um filme de comédia, ele tem mais liberdade para fazer certas coisas com o roteiro em relação a filmes sérios. E eu vou falar disso daqui a pouco. Talvez seja a grande discussão que eu queira levantar nesse vídeo. E o roteiro vai andando. O roteiro vai andando e à medida em que você vai se divertindo, o filme tá se pagando. É isso. À medida em que você tá achando as piadas engraçadas, ele vai cumprindo seu propósito. Não é um filme nada demais, um filme que mudou a história de Dragon Ball, que reinventou a roda. Não é um filme essencial para se assistir de maneira nenhuma, você não vai perder muita coisa se não assistir. Mas é divertido, se tiver lá um tempinho pra gastar, que fizer uma coisinha engraçadinha usando os personagens de Dragon Ball, ele é ok. É isso. As únicas coisas que eu não gostei desse filme são aqueles momentos nos quais ele tenta falar sério. Porque infelizmente tem 5% do tempo que tenta ser sério. E aí é o problema, porque você passou 95% do tempo numa galhofa suprema. Não é que tem algum humorzinho, alguma piadinha. É zoeira de todo jeito. Quebra de quarta parede, os personagens fazendo papel de imbecil. Todos os personagens fazendo papel de imbecil. O próprio vilão sendo um imbecil, e aí você já tira muito do risco que ele representa. E aí quando falta um pouquinho pro filme terminar, eles querem falar sério. Aí não funciona. Então no momento em que o Gama 2 vai se sacrificar, o sacrifício dele tem pouco impacto, tem pouco peso. Porque é uma cena muito séria de grandes consequências no meio de um filme que não abraça nenhuma consequência, em que nada é levado a sério. A cena que o Gohan dá um super ataque para destruir o Cell Max também não tem o impacto que poderia ter pelo mesmo motivo. O filme é muito leve, é muito brincalhão, é muito zoeiro. E aí na hora que ele quer falar sério, ele não construiu nada nesse sentido. Ele não trabalhou nada nesse sentido. O contexto fica deslocado desse tipo de cena. Então, o ponto que eu poderia criticar desse filme é isso, né? Eu não sei até que ponto eu posso criticar o fato do filme ser pouco ambicioso e dele não dizer muita coisa e não importar pra muita coisa. Porque parece que a intenção era essa, a ideia era essa. Então ele é um filme totalmente descartável, não é uma coisa que você vai dizer, esse filme foi... Não é, ele é descartável. Você pode deixar de assisti-lo sem problema nenhum. Para alguns isso pode parecer uma crítica. Mas a crítica mesmo que eu quero fazer é isso. Ele em algum momento tenta falar sério, mas ele não pode falar sério porque ele passou basicamente 1h20 só zoando, só de galhofa, só de tiração de onda. E aí faltando 2 ou 3 cenas para acabar, ele quer falar muito sério, ele quer aí sim representar um risco muito grande para a audiência, ele quer mostrar que eles estão correndo perigo e aí não vai dar certo, né, irmão? A questão das transformações em si é como eu tô falando, tudo nesse filme eu levei como pura e simples galhofa. Então eu não me incomodei com o Piccolo Giga Shed. Vocês perceberam isso? A transformação do Piccolo, ele disse assim, eu vou chamar de Horas de Piccolo. Não é Horas de Piccolo, é Piccolo Giga Shed. O cara meteu um queixão quadrado, um olho de caçador, o bração maromba, virou Giga Shed, basicamente é isso. A gente não sabia, mas o Akira aparentemente é red pilado. A parada é essa, o Akira é red pilado. E aquele cabelo do Gohan escroto, eu tenho pra mim que aquilo ali é sátira. Porque várias das coisas que acontecem nesse filme é Dragon Ball se satirizando a si mesmo, né? E aquele cabelo desproporcionalmente grande, eu interpretei como uma sátira. Então várias das coisas que as pessoas estão criticando na internet acerca do Dragon Ball, que não gostou da transformação, que não gostou disso ou daquilo, eu não critico porque eu levei como galhofa. Na minha cabeça aquilo ali não é pra ser levado a sério de maneira nenhuma. Então não sei, não tenho muita opinião pra dar sobre essas coisas, né? Eu levei na zoeira, beleza, o Piccolo virou o Giga Shed, deu porrada, porque ele é um Giga Shed, é isso que o Giga Shed faz, ele dá porrada, ele domina o ambiente, macho alfa supremo, e o Gohan ficou com o cabelo escrotão lá e usou um Macancou Sapô e destruiu o Cell Max e é isso. Outra coisa que eu poderia criticar é o tanto de biscoitagem que tem. Você sabe que eu não gosto muito de biscoitagem. Eu sou chato com o negócio de fanservice. Eu só aceito fanservice se a gente tiver numa obra muito consistente, uma saga, um arco, um remake, sei lá, muito consistente, que se sustente por si só. E aí você bota um fanservicezinho pra agradar aqui e ali. Agora, toda vez que tenta usar fanservice como muleta, eu não gosto, eu me irrito, porque eu acho que é fácil demais. O que me irrita não é nem o fato dos caras usarem, o que me irrita é o fato de funcionar. O fato do fã aceitar qualquer porcaria
desde que entreguem pra ele um pouco de fanservice, isso é que eu não consigo tancar, isso é que não entra na minha cabeça. Então termina transbordando pro próprio fanservice em si, né? E aqui tem um monte de fanservice. Depois que o céu entra no jogo, aí, meu irmão, é um festival de fanservice. É o céu, a própria volta do céu é um fanservice. E o Cell Max é um dos grandes pontos negativos desse filme, porque ele só tá lá para fanservice, é um personagem irracional que só fica gritando, não serve pra nada, a não ser pra mostrar a imagem do céu mais uma vez. E a imagem do céu não tinha que estar sendo mostrada mais uma vez. Ele fez o que tinha que fazer na história, morreu, acabou. Não tem que ficar voltando com ele. Eu não sou a favor de voltar nem o Freeza, que eu adoro e amo de paixão, quem dirá o céu. Então, as franquias no geral, não é nem Dragon Ball. A cultura pop no geral tem que aprender a abrir mão das coisas, tem que largar e entender. Isso aqui já cumpriu o propósito dele no passado, acabou. Não vou ficar ressuscitando pra ficar dando biscoito pra fã. Então o simples fato do céu voltar de alguma forma, a imagem, a figura do céu, né, que não é o mesmo, mas a figura dele voltar, já é ruim por si só pra mim. E o fato de ele não acrescentar porra nenhuma na história é pior ainda, porque ele não faz nada. Ele só grita e ele tá lá pra ser o chefe final da luta final. É um vilãozão genérico que reforça a ideia do filme ser descartável, porque o próprio vilão é descartável. Não passa ameaça nenhuma, porque 95% do tempo é tiração de onda. Então assim, o Cell Max talvez seja o grande ponto negativo desse filme. Fora as cenas que eles tentam falar sério e não conseguem, porque o resto do filme é muita galhofa. E aí depois que ele aparece, não é só ele que é o fanservice. Começa a chover fanservice quando ele aparece. Então, o modo como o Gohan ativa a transformação dele é uma cena que remete à cena da saga do céu, que o Gohan se transformou no meio da luta. O modo como ele segura o Piccolo depois de derrotá-lo parece o Goku segurando o Nappa. E aí, assim vai. É uma chuva de fanservice e isso por si só eu não gosto, vocês me conhecem. Enfim, de tudo isso, o resumo do filme é: se você estiver querendo se divertir, com a cabeça leve, só pra dar umas risadas, ver os personagens de Dragon Ball em situações idiotas, esse filme é da hora. Ele é ok, ele passa de ano e tá tudo certo. Não desgostei dele não foi experiência ruim assisti-lo. Mas ele tem fanservice barato, ele não consegue falar sério em momento nenhum, nem nos pouquíssimos momentos que ele tenta, e ele não acrescenta nada. Você pode simplesmente pular e seguir sua vida, você não perdeu nada daqui, né? Só que agora tem a discussão final. Já que esse filme não significa nada, eu vou tentar salvar um pouco a coisa, propondo uma discussão seguinte, acerca de narrativa, né? Já que vocês gostam de narrativa, eu gosto de narrativa, vamos nessa. Até que ponto dá pra gente relevar as conveniências de um roteiro por estarmos falando de uma história de humor? Quando dá pra fazer isso e quando não dá? Quando é aceitável a conveniência e quando não é aceitável dentro de um filme de humor? Eu sei que o limite do humor para essas coisas ele é mais amplo do que o da história séria. O humor permite mais absurdos de roteiro do que a história séria, isso é um fato. Mas até que ponto ele pode ir? Ele tá permitido fazer tudo? Eu não tenho resposta para isso. E eu fiquei pensando em relação a esse filme por causa de duas cenas. A cena na qual é explicado, entre aspas, por que o Goku e o Vegeta não aparecem para lutar, eu aceitei de boa. Tipo aquela cena que o bastão lá do Whis está tampado e ele não consegue ver. Se eu não me engano é o que? É embalagem de comida, né? Eles ficam jogando as embalagens de comida, elas estão comendo de boa, fiquei jogando embalagem de comida e ela cai em cima daquela parte que dá notificação no bastão do Whis e ele não consegue perceber que estão chamando ele da Terra e consequentemente não consegue acionar Goku e Vegeta. Se fosse na história séria seria uma explicação imbecil e idiota que não dá pra aceitar, mas numa série de humor é uma piada por si só, essa explicação. Então eu consigo aceitar. Como eu também consigo aceitar o fato de que eles não chamaram o Goku e o Vegeta para a Terra com as esferas do dragão por pura burrice, por questão de humor. Até aí, a minha suspensão de descrença não foi afetada. Mas quando eu vi o Piccolo ganhar um power-up usando o Shenlong, aí já me deu uma coceirinha na mente. Assim como deu lá no Arco Granola, que é totalmente sério, então lá é pior do que aqui. Mas aqui me incomodou um pouco também. O fato de que o Piccolo despertou seu potencial com um pedido pro Shenlong e de que o Shenlong ainda deu um power-up a mais, né? Então o Piccolo Giga Shed foi um presentinho do Shenlong pra ele. A transformação em si do Piccolo não me incomoda, apesar de eu ser um crítico das transformações, como eu falei em vídeo passado. Porque infelizmente alguma coisa tem que ser feita pro Piccolo voltar a ter relevância. Então ele tem que ter uma força compatível minimamente com o sarrafo atual de Dragon Ball, ou então ele vai ficar sendo inútil pra sempre. E eu não quero que ele seja um inútil pra sempre. Então alguma coisa tem que ser feita. Então a transformação em si, nesse caso, eu até passo um pano, mas o modo como ela apareceu na história, não sei, alguma coisa me incomodou, mas o que me incomodou mais foi o fato de que eu não tô conseguindo verbalizar onde é que tá esse limite pra mim. Por que é que eu aceitei a cena do Goku e do Vegeta não conseguirem ir pra Terra, mas eu não aceitei essa? Eu não tô conseguindo achar o princípio que faz com que eu aceite um, mas não aceite o outro. Então eu deixo essa discussão pra vocês aí. Onde é que vocês acham que tá colocado esse limite numa história de humor? Até que ponto a gente pode dizer, isso aí é tudo zoeira, é tudo galhofa, e dá pra aceitar essas bobeiras, essas burrices, essas conveniências de roteiro, e até que ponto é uma coisa abusiva, vira uma muleta de roteiro pro cara fazer o que ele quer sem dar satisfação a ninguém. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho
um pequeno norte que eu posso dar nessa especulação, que é o seguinte, e eu acho que isso vai ser um problema, tá? No filme não é um problema porque o filme é galhofeiro, é zoeira, mas várias das coisas que estão acontecendo nesse filme vão sair para o universo de Dragon Ball no geral, e o universo de Dragon Ball no geral não é mais galhofeiro. Então em algum momento no mangá, o Piccolo vai usar o Piccolo Giga Shed, e nesse momento nós vamos ter um problema nas mãos. Porque no filme, no universo contido do filme de zoeira e de humor, a gente pode aceitar um pouco mais, apesar de que me incomodou, mas alguém mais tolerante pode aceitar como, é um filme de zoeira, deixa ele ganhar power-up com um pedido pro Shenlong, tá bom. Mas a partir do momento que ele começar a usar esse power-up na história normal, aí a gente cruzou um limite, porque ele vai ter recebido esse power-up de uma maneira muito conveniente de roteiro, e ele vai se aproveitar disso na história séria, na história verdadeira. A mesma coisa a transformação do Gohan. A transformação do Gohan, o filme nem se deu o trabalho de explicar, ele simplesmente virou aquele bicho do cabelão lá, aquele cabelo gigante que eu não sei como é que não pesa a cabeça dele pra trás. E no filme a gente aceita, porque é um filme de humor. Deixa rolar essa porra aí, vira o Super Saiyajin 40 aí, destrói tudo e acaba essa porra e não tem problema nenhum. Mas em algum momento ele provavelmente vai acessar essa transformação na história normal. E aí a gente vai ter que ter alguma coisa a mais. A gente não pode aceitar as permissões que a gente deu pro filme de comédia, puramente comédia que não se leva a sério, que essas permissões sejam usadas para estabelecer coisas na série normal, entende? Então eu não sei onde é que tá o limite entre até onde a série de comédia pode ir, até onde o filme de comédia pode ir, com as conveniências de roteiro, mas esse princípio eu quero estabelecer aqui. Se você vai pegar as coisas que você usou no filme de comédia e se aproveitou das facilidades de um filme de comédia, né, das conveniências permitidas para um filme de comédia, porque o filme de comédia é assim, se é engraçado vale. No fundo é isso, se é engraçado vale, se é divertido vale. Então se você se aproveitou disso para estabelecer coisas na franquia como um todo, aí você passou do limite, aí você tá sendo muito do espertinho, basicamente é isso, né? Tá sendo muito do espertinho. Escreve um filme pra zoar, bota um monte de coisa lá e depois você aproveita, puxa pra série normal e se alguém reclamar, não, mas tá lá no filme. Então aí eu já acho que não tem condição não. Se e vai acontecer do Piccolo e do Gohan usarem essas transformações, aí vai ter que ser mais bem explicado e mais bem fundamentado. Eu não vou engolir essa bobeira que aconteceu no filme, na franquia normal não. Mas enfim, de resto é isso aí. Quem tiver um tempinho pra dar e quiser ver um pouco de zoeira e humor imbecil do Akira Toriyama, veja Dragon Ball Super Hero. Quem não gosta ou não faz questão, pode passar pra frente esse filme aí. Beleza, meus irmãos? Dá o like, compartilha o vídeo, coloca aí nos comentários, eu quero que vocês engajem nesse debate aí de onde é que tá esse princípio que permite que a história de comédia vá, mas ela pode ir até aonde? Nas conveniências de roteiro, nas facilitações. Dê aí seu parecer e até a próxima.